Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o Portal de Terceiros, ferramenta desenvolvida pela equipe da BMA Sistemas, que visa facilitar todo o processo de vinculação de documentos aos funcionários terceirizados que prestam serviço na empresa. Basicamente, o vídeo terá dois processos, duas etapas. Na primeira, eu vou mostrar toda a parametrização dentro do BMA Acesso e como eu visualizo os documentos que o pessoal terceirizado vai fazer lá pelo PDT. E no segundo ponto desse vídeo, eu vou mostrar qual que é a visão direto do pessoal terceirizado que vai acessar apenas o PDT para estar vinculando esses documentos. Nesse primeiro ponto, para parametrizar todo o BMA Acesso para que rode esse fluxo aí de documentos, as funções para vincular o terceiro, a gente vai primeiro no sistema em cadastros, documento funcional. Aqui a gente vai cadastrar todos os documentos que são pertinentes à empresa. As nomenclaturas, as descrições são totalmente abertos conforme a necessidade da empresa. Aqui a gente tem algum exemplo que eu vou entrar para mostrar para vocês. A gente consegue ver uma descrição de um documento que a gente consegue alimentar. A gente, além de colocar uma descrição deste documento, que depois a gente vai vincular uma função, uma atividade desse terceiro, a gente consegue colocar uma validação, por exemplo, de bloquear o acesso em validade vencida deste documento. Nesse caso, além de marcar essa validação, a gente consegue elencar quais equipamentos eu quero bloquear o acesso desse terceirizado aí, caso esteja com a validade desse documento vencido. Além disso, a gente consegue configurar um alerta de vencimento. A gente consegue colocar os dias que faltam para vencer esse documento. Uma vez configurada essa quantidade de dias aqui, a gente na parte de baixo consegue informar um e-mail do responsável, né, para que ele receba essa notificação referente a esse documento que está sendo vencido do pessoal terceirizado. A gente consegue colocar mais de um e-mail separando por ponto e vírgula também. Uma vez que eu cadastrei esse documento aqui dentro do BM Acesso, eu consigo estar vinculando aqui ao lado, em função atividade, para depois estar atrelando o terceiro. Aqui basicamente a gente vai cadastrar todas as funções e atividades pertencentes à empresa, e na direita a gente vai em documento, que aí sim a gente vai fazer essa ligação de documento à função atividade. Nesse exemplo aqui a gente tem duas documentações vinculadas à função que eu selecionei. Eu poderia adicionar algum outro documento a essa função caso quisesse. Eu posso depois excluir algum documento já vinculado, porque não faz mais parte, não é mais exigido, conforme necessidade também. A gente faz toda essa parametrização por aqui. O processo é simples, é bem básico, é esse mesmo. Já tenho configurado documentos ligados às funções que agora a gente vai colocar para o pessoal terceirizado aqui em terceiros. Terceiros aqui, efetivamente, a gente cadastra o terceiro dentro do BMA Acesso, segue o processo padrão de cadastro de terceiro com as demais informações, focando no PDT. O que interessa nesse ponto é estar vinculado à função, que eu quero estar depois atrelando os documentos para ele, vinculo a função correta para esse terceiro, lembrando que eu tenho que cadastrar um terceiro por empresa terceirizada. É uma pessoa que será responsável em ter acesso ao portal de terceiros e ela pode fazer todo o processo de cadastrar os funcionários pertencentes a essa empresa terceirizada e estar vinculando os documentos deles também. Pode ser uma pessoa responsável ou mais que uma pessoa responsável nessa empresa terceirizada, indiferente da quantidade, eu preciso ter pelo menos uma pessoa cadastrada aqui no BM Acesso de forma prévia, que está vinculada a essa empresa terceirizada, para que ela tenha acesso lá por dentro e possa fazer todas essas parametrizações de cadastrar um funcionário novo, vincular a documentação do pessoal terceirizado que pertence à empresa que ela está vinculada. Sabendo disso, eu coloco a função aqui, coloco o e-mail que ele vai utilizar para fazer o login dentro do portal de terceiros do PDT e eu informo que esse terceiro vinculado a essa empresa aqui vai ter acesso ao portal liberado. Eu tenho a opção de enviar, que eu tenho que usar essa opção de enviar a credencial do portal para ele. Ele recebe a notificação por e-mail. Lá ele vai pedir para definir uma senha de acesso para ele no PDT. E dessa forma já está pronta a parametrização desse terceiro vinculado a essa empresa aqui. Ele já conseguiria fazer o cadastro dos demais funcionários que estão na mesma empresa dele, pertencem à mesma empresa, e está fazendo todo o processo de vinculação de documentos dele e dos demais funcionários dessa empresa terceirizada. Agora que está tudo ok, o pessoal já está alimentando o portal de terceiros, vinculando toda a documentação, tudo certinho. Como que o pessoal da segurança de trabalho, por exemplo, visualiza essas informações dentro do BM Acesso? É dentro também da guia terceiros, invalidar. Aqui a gente consegue filtrar pela empresa terceirizada. A situação aqui, por padrão, ele carrega como pendente. Tem o status pendente, aprovado, reprovado. O pendente é padrão quando alguém vincula dentro do portal de terceiros alguma documentação. Por padrão, ele carrega com esse status. E daí a gente filtra por ele. Depois, se tiver tudo ok, a gente aprova. Ou se tiver algo irregular, é reprovado aqui por dentro dessa tela também.
a gente consegue clicar em consultar. Se porventura quiser controlar vinculando documentações direto à empresa terceirizada, é possível também. Neste exemplo aqui que eu vou dar, eu estou vinculando um documento direto ao funcionário terceirizado da empresa. Para essa função que ele está exercendo, eu estou pedindo uma documentação para ele, que é esse caso aqui que ele vinculou um anexo, tá? Ele reporta o nome do terceiro, a função que ele está vinculado, a descrição dessa documentação que foi vinculada, a validade dela e o status que está pendente ainda porque o pessoal aqui dentro do BM Acesso ainda não deu um aprovar ou rejeitar. A documentação que ele vincula lá dentro do PDT em formato de anexo, a gente consegue visualizar aqui por dentro do BM Acesso também, sem problema nenhum, seja uma imagem, um PDF, por exemplo. Além disso, se tiver tudo ok, a gente aprova, reprova, consegue exportar essas informações para Excel, manda imprimir, caso precise também para facilitar o processo no dia a dia. Esse processo seria dentro do BMA Acesso. Configurei os documentos, vinculei as funções e atividades, cadastrei um funcionário terceiro responsável de cada empresa terceirizada ali para que ele tenha acesso de forma prévia ao PDT, cadastrando a senha dele, ele consegue acessar o PDT. Por via de regra, não necessariamente precisa ser um por empresa, podem ter mais pessoas que ficam com esse encargo lá de vincular as documentações, cadastrar os funcionários pertencentes a essa empresa terceirizada delas. Sabendo disso, agora eu vou passar para o PDT, que é a visão do próprio terceiro que vai ter acesso. Ele vai colocar o e-mail e a senha que ele definiu e vai clicar em acessar. Essa é a visão que ele vai ter quando ele fizer o login web, né? Ele vai ter um acesso web lá para fazer essas vinculações. Aqui ele consegue vincular documentos para a própria empresa, caso precise. E para funcionários, que é esse exemplo que eu vou dar aqui, a gente consegue visualizar os funcionários que estão vinculados a essa empresa. A gente consegue adicionar um novo funcionário caso precise, tem filtros por nome, CPF, aqui dentro para facilitar a busca depois que tiverem todos os funcionários terceiros vinculados a essa empresa aqui dentro dessa base de dados. Neste exemplo aqui desse funcionário que a gente já tem, eu clico em visualizar, aqui já retorna a imagem dele, o nome completo, as informações que já estão cadastradas de forma prévia lá no WAcesso, e aqui ele consegue visualizar as documentações que estão vinculadas à função dele. Nesse exemplo aqui tem essa documentação, que ele fez a inclusão e colocou a validade aqui dentro do PDT mesmo. Aqui consigo atualizar, vincular um novo documento ou excluir o documento que eu acabei de vincular. Neste exemplo aqui de baixo, essa outra documentação está como não consta na inclusão e nem na validade não informado, que eu consigo vir aqui anexar um documento, consigo colocar a data de validade dessa documentação para esse terceiro aqui, para que daí caia assim lá no validar documentos dentro do BM Acesso. É bem simples o processo, ele consegue ter essa autonomia de vincular os documentos, cadastrar um novo funcionário, vincular a imagem, tudo aqui por dentro, selecionando as funções e atividades cadastradas dentro do BM Acesso, tudo isso de forma bem prática, rápida, simples, essa é a visão do pessoal terceirizado que vai ter o encargo de cadastrar os funcionários pertencentes à empresa dele e vincular todas as documentações, para que daí sim essas informações caiam aqui dentro de validar documentos aqui que a gente consegue filtrar pelo status padrão dependente, visualizar se está tudo ok, se não tiver, a gente aprova, reprova, tudo aqui por dentro certinho. Para mais informações, acesse bmasystemas.com.br.